Como eu disse, meus irmãos, nós começamos a trabalhar durante esses 21 dias, né? Iniciamos com o jejum, e em cada 7 dias, liderando hoje, nós ministramos sobre um determinado assunto, falando sobre filiação. O que é ser filiação? É a nossa relação com Deus, a nossa relação com a nossa família biológica e a nossa relação com a nossa família espiritual, que é a igreja. Amém? Porque se nós recordarmos daquilo que nós falamos durante esses dias, nós vamos entender que filiação é a verdadeira identidade almejada por Deus para nós. Amém? E diante desta afirmação, ele fez o seguinte: é tão importante que ele deu o seu próprio filho para que nós fôssemos aceitos, para que nós fôssemos inseridos nessa família, deixássemos de ser órfãos. Amém? Por que é um órfão? O órfão, se você for no dicionário, vai falar que é aquele que perdeu os seus pais, ou aquele que foi abandonado, aquele que foi desamparado. E o Senhor é aquele que nos ampara. Porque quando nós falamos sobre filiação, você tem que entender, como já foi ministrado aqui, sobre Deus é Pai. E Deus é aquele Pai que ama, que adota, que abençoa, que acolhe, que protege, que compadece, que valoriza, que encoraja, que consola e que empodera você, para que você cumpra o seu propósito, que você chegue ao final daquilo que Ele determinou para você, que o seu destino já está traçado pelo Senhor. Amém? Então é que a gente tem que entender isso, mas o contrário disso nós vamos entender que é a orfandade. A orfandade é a condição espiritual que envolve alguns sentimentos de não pertencimento. Quando eu não pertenço a uma família, eu não pertenço a um lugar, eu me sinto órfão. E esse sentimento de orfandade, ele traz para nós um entendimento de que a orfandade nasceu em primeiro lugar no coração de Lúcifer. Que é a segunda coisa, que é fruto do pecado original, e que ele promove sequelas na nossa alma. E essas sequelas é o quê? Ela vai trazer uma rejeição. Rejeição é o ambiente que eu estou inserido e que impede que eu acesse o coração de Deus. Então nós falamos sobre isso, ministramos sobre isso, né? E quando existe essa rejeição no nosso coração, na nossa mente, alguns bloqueadores são gatilhos que acabam nos prendendo e bloqueia que a gente possa acessar ao coração do Pai. E esses bloqueadores, eles se fazem, né? As escolhas erradas que você faz, os caminhos errados que você persegue, ou algo que você acha, né? Que Satanás também está te perseguindo. E além disso, né? Qual é a solução para que a gente possa vencer esta luta? É eu entender que a paternidade de Deus e a minha escolha. A paternidade é de Deus, mas a escolha é minha. Deus nos deu uma condição de nós escolhermos sermos filhos de Deus. Você pode dizer isso? Eu escolho ser filho de Deus? Ou alguém aqui nesta noite tem dúvida ainda dessa paternidade de Deus? Amém, glória a Deus, né? Amém. Então escolher é algo que nós herdamos de Deus, e nós também fazemos isso. Então o conselho que eu tenho para cada um de nós é que nós sejamos filhos, possamos escolher ser filhos. Olha o nosso querido Mateus ali, seja bem-vindo. Amém, né? Porque um dos maiores impedidores na nossa vida, de nós enxergarmos Deus como nosso Pai, é quando nós temos uma relação desgastada com o nosso Pai terreno. Porque se essa relação com meu pai terreno for uma relação positiva, beleza. Eu vou olhar para Deus e falar, olha, legal, Ele vai ser meu pai, né? Eu consigo entender essa relação de paternidade. Mas quando eu tenho uma relação difícil com meu pai, uma relação negativa, eu vou olhar para Deus e falar, mas como que Deus vai ser pai? Então a gente tem que aprender a enfrentar isso. Então nesses dias nós somos desafiados a entendermos a paternidade de Deus. Semana passada o pastor Cid pregou sobre filiação, sobre paternidade biológica, sobre a família biológica, a importância da valorização da família. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, aquelas pessoas que você convive, elas são 100% corretas? Não, nós temos defeitos, todos nós temos defeitos, mas nós temos que aprender a enfrentar esses defeitos, enfrentar esses problemas e vencê-los.
Vencê-los através daquilo que Deus é na nossa vida, daquilo que Deus já nos deu como presente, a adoção. Amém? E nesses 21 dias o seu coração foi empoderado. Empoderado para quê? Para entender que esta relação sua com Deus, ela tem que ser resolvida. Você tem que entender que ela foi resolvida, né? Com Deus, com a sua família biológica, e hoje ela vai ser resolvida em relação à igreja, que é a sua família espiritual. Hoje nós vamos aprender sobre a família espiritual, que é a própria igreja. E eu quero começar com Efésios 5, 25. A parte B. Pode passar. Amém. Amém. Eu coloquei 3 versões aqui da Bíblia que eu trouxe, para que a gente possa entender que a primeira coisa, na parte B, ele fala que Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Na NVI. Em outra versão, na King James, ele diz: Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. E nesta outra versão, na NVT, fala: Cristo amou a igreja e Ele entregou a vida por ela. Amém? Então a primeira definição que nós temos, o que é igreja? Cristo amou a igreja. Que igreja é essa? Se nós formos pegar na definição no nosso dicionário, nós vamos ver que igreja, ela fala que é um templo, um local, um edifício que acolhe pessoas, cristãos. Mas nós também temos uma outra definição que fala que a igreja é uma comunidade ou união de pessoas com os mesmos ideais. Então nós somos igreja porque nós somos discípulos de Cristo. Nós somos igreja porque nós somos uma família espiritual. Nós somos igreja porque eu não sou igreja sozinho. Muitas vezes fala assim: eu sou igreja. Essa definição que nós temos de igreja, eu posso ser templo do Espírito Santo, mas você não é igreja sozinho. Para você ser igreja, vocês têm que estar em união, juntos, em comunidade, entrelaçados um ao outro. E o pastor Carlito Paz, neste livro, né, que a gente está lendo, eu e o pastor Cid ganhamos esse livro, Igreja, Família. Ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, ó, que Deus criou 2 instituições na terra, a família biológica e a família espiritual, que é a igreja. Mesmo sendo intensamente combatida por Satanás e pela sociedade que tem como propósito a busca excessiva pelo prazer, elas se mantêm vivas em seu propósito divino sobre a terra. Então, a família biológica e a família espiritual são instituições colocadas por Deus. Ponha isso na sua mente e no seu coração, que Deus determinou que nós tivéssemos uma família biológica e tivéssemos uma família espiritual, e nós pudéssemos ser tratados. Quando você entra ali na porta da igreja, a primeira coisa que você vai ver lá é assim: seja bem-vindo, segunda igreja, uma família para pertencer. E esse slogan, ele é muito forte, porque ele vem falar ao nosso coração, fala assim, ó, que enquanto a igreja não for uma família para pertencer, sua frequência nela será uma relação de mero consumo. Se ela não for uma família para você pertencer, você só vem aqui para consumir alguma coisa. Você só vem aqui para poder receber alguma coisa. Então, quando você pertence, essa noção, esse sentimento de pertencimento tem que ser despertado no nosso coração, como cristãos, como discípulos de Jesus. Se você foi trazido para este lugar, você tem que pertencer a este lugar, a esta igreja, porque o Senhor te trouxe para que você pudesse fincar raízes, que você pudesse ser plantado neste lugar. Amém? Então, qual é a sua grande paixão? Se eu perguntar isso para você hoje, o que você falaria para mim? Qual é o grande desejo da sua vida? O que faz o seu coração acelerar? Nós podemos falar muitas coisas, né? Viagens, esportes, hobbies, família, conhecimento, amizades, natureza, tecnologia. A gente gosta de um punhado de coisa, mas aquilo que faz o seu coração ser acelerado, o seu coração apaixonar. Então hoje eu quero fazer uma outra pergunta para você.
quais são os seus sentimentos em relação à igreja. Você vem à igreja, frequenta a igreja, participa da igreja, vem a alguns eventos da igreja, mas qual é o sentimento seu em relação a essa igreja? Porque se nós formos entender, Jesus morreu para que nós pudéssemos ser aceitos, sermos unidos como membros, como corpo, né? Mas o propósito, mas no coração de Jesus, de uma coisa muito bem clara: o amor, a entrega, o sacrifício e o destino que Ele queria. Ele fez por amor, se entregou, se sacrificou, porque Ele quis dar um destino para mim e para você. Então, se nós formos pensar o que é a igreja, você pode pôr no seu coração: a igreja é a esperança do mundo. A igreja é aquilo que pode transformar uma sociedade. A igreja é aquilo que pode transformar o lugar onde nós estamos inseridos. Nós estamos em Goiânia, no bairro de Campinas. A igreja tem que ser relevante neste lugar. Ela tem o propósito de mudar a situação das pessoas. Ela tem o propósito de acolher pessoas, de atender às necessidades básicas e espirituais dessas pessoas. Porque o mundo lá fora não oferece isso, ele apenas oferece prazer. Amém? Então você que é igreja, você pode pôr no seu coração: você é a esperança do mundo. E Deus conta com você. A igreja tem um significado de coletividade. Não existe igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Você que está em casa cultuando aí, você não é igreja sozinho. Você pode até estar assistindo a um culto, vendo alguma programação, mas você não está sendo igreja. Você é igreja quando você participa, você pertence. O pertencimento, ele tem que fazer parte do nosso coração. O meu coração tem que pulsar por esta igreja do Senhor. Amém? A igreja, a Bíblia fala que o nosso referencial é a Bíblia, e ela nos ensina que a igreja foi lá em Atos, e ela começou aonde? Nas casas e no templo. Amém? E a principal estratégia de Deus para expandir o seu amor continua sendo a igreja, nas casas e nos templos. Ele diz para nós que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Ele vinha só no domingo? A gente só reunia no domingo? Não, ele estava falando que todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, quando a gente vê esse texto lá em Atos, capítulo 2, versículo 46, ele vai falar que todos os dias eles se reuniam. A gente pessoal já vai fazer culto todo dia agora. Vamos reunir todo dia. Amém? Ó, glória a Deus, tem uns aí que estão animados, né? É essa a disposição. Quando você ama a igreja, que você quer ser igreja, que você é membro, você tem esse coração disposto de estar junto, né? Se é no templo ou se é na casa, né? Se a gente está fazendo o culto familiar que a gente fala, é de você estar na sua casa. Não precisa estar na sua casa. Você está lá pregando para a sua família, para os seus filhos, se ministrando, discipulando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando da família que está lá na casa, repartindo pão, sentando na mesa. Uma das coisas que eu sempre aprendi na minha casa, na casa da minha mãe, que desde que eu aprendi na casa dela e trouxe para a minha casa, nós sempre aprendemos a comer juntos. Da 11 horas, 11h30, a comida está pronta, está a hora de sentar na mesa e comer. Então todo mundo teve que se organizar para sentar e comer junto. E isso é interessante, porque isso traz um senso de pertencimento à família. Um senso de que a gente está junto, a gente compartilha esse pão, a gente reparte esse pão, a gente fala dos nossos problemas, a gente discute também, né? Mas a gente come junto. Isso é o mais importante, né? Da gente ter essa noção. E Efésios capítulo 5, quando a gente leu lá no início, ele nos leva a entender que o sacrifício na cruz, Jesus aceitou e suportou tudo por obediência a Deus e por amor a nós.
Ele me amou, Ele te amou, Ele obedeceu ao Senhor e Ele se entregou para que a igreja dele pudesse ser colocada, né? Levantada. Amém? Ele pensou em você como um corpo de Cristo. Ele pensou em você como corpo, como a sua igreja. Mateus 6, 9 diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente lê o Pai Nosso, fala assim: Senhor, ensina-nos a orar. O que a gente vai orar? Como é que a gente vai aprender? Ele fala: ore assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E eu te pergunto hoje, como tem sido a sua oração? Como tem sido a sua fala com o Pai? Porque hoje a gente vê uma oração muito diferente. A gente: Senhor, olha o meu reino, olha, Senhor, a minha vontade, olha, Senhor, a minha família, olha, Senhor, o meu emprego. A vontade do Senhor, ela deixa de se existir para que as minhas vontades sejam feitas. Então, quando ele fala para nós sobre isso, ele fala: olha, aprenda que você é um lugar onde habita o Espírito Santo. Jesus veio para que ele pudesse ser, trazendo completude ao nosso coração. E essa completude, ele vem, fala em 2 Coríntios 6,16, fala: somos santuário de Deus, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e com eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando a gente lê esse versículo, vai entender sobre o tabernáculo, sobre a habitação, como o que é o Senhor. A gente vai ver que o reino do Senhor tem que ser estabelecido neste lugar. Aqui é casa do Senhor, templo do Senhor, igreja do Senhor, e nós somos igreja do Senhor. E Ele estabeleceu este lugar para que nós pudéssemos ser igrejas juntos, como membro do Senhor. Não é a minha vontade ou a vontade da pastora Vanessa, não é a minha vontade ou a vontade do meu irmão ou da minha irmã. É aquilo que Ele nos chamou para fazer, para que nós pudéssemos ser afiados um com o outro e pudéssemos ser habitação. E Ele estaria andando conosco, estaria no meio de nós, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando você volta lá no Antigo Testamento, que você vai falar sobre o tabernáculo, fala que Deus pediu para Moisés que ele construísse um tabernáculo, para que ele pudesse se manifestar, para que a presença do Senhor fosse manifesta. Mas quando Jesus veio, o que significa para nós? Significa que todos nós fazemos parte desse grande tabernáculo. Nós somos esse tabernáculo. Você não é tabernáculo sozinho. Existe um lugar, você é habitação do Senhor, habitação do Espírito Santo. Ele habita em você, mas o tabernáculo se faz através da igreja. Amém? Então, por que nós temos que entender isso? Porque a igreja só pode crescer espiritualmente se ela for igreja. Sem igreja não existe crescimento. Sem igreja nós continuamos caminhando, vagando sozinho, né? E você? Se eu perguntar a você, se você colocasse um termômetro em você para medir a sua intensidade do seu amor pela igreja, qual seria essa temperatura que ele ia marcar? Eu sempre falo que nós temos que ser apaixonados por Jesus, né? Apaixonados pela igreja que a gente está. A gente tem que subir aqui e falar: Senhor, olha, eu amo estar aqui, eu amo vir neste lugar, eu amo vir no culto, eu amo vir aqui para te adorar. Por quê? Porque a minha paixão pelo Senhor é maior do que tudo. E o que a gente tem visto é justamente essa falta de entrega, essa falta de sentimento, essa falta de doação, essa falta de entender que você é igreja. O Senhor te chamou para ser igreja. E nós somos igrejas juntos. E a pergunta: você ama esta igreja? Tem um que foi lá para Belém que falou que ama, né? Acho que a distância faz isso, né? Desperta o amor pela noiva, né? Então, a que ponto você pode se entregar ou se sacrificar por ela? Até quando eu posso ir? Porque Jesus falou lá, coloquei 3 versões. Ele sacrificou, ele deu a sua própria vida. Ou seja, ele deu tudo o que ele tinha em favor desta igreja. Ele deu tudo o que ele tinha em favor de cada um de nós.
Agora, qual seria o meu sacrifício? Até quando eu posso ir? Até que ponto eu posso me entregar? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim, Senhor, o Senhor está querendo demais, né? Acho que tem certas coisas que a gente tem que pôr um limite. Eu creio que nós estamos vivendo, pelo menos na segunda igreja, um novo tempo. Um novo tempo de novas oportunidades, e Deus tem chamado a cada um de nós para amar a sua igreja e fazer parte da sua família. Somos uma família para pertencer. Então o pertencimento tem que ser despertado nesse coração. Você tem que deixar de ser mais um para ser um em Cristo. Você tem que deixar de apenas participar para ser parte do todo. Porque a gente vai entender que muitas famílias hoje são destruídas porque elas não entendem o propósito de pertencimento, a falta de pertencimento. Quantas famílias biológicas, hoje que a gente vai estar falando, né, que falamos semana passada, que não tem essa noção de pertencimento e são autodestrutivos. O pai com a mãe com o filho com o pai, né? Muitas relações são desgastadas, por quê? Porque não existe este amor, essa paixão de pertencer a uma família. E eles agem como órfãos, agem como falta de pertencimento. Então, quando a gente pertence a uma família, a gente se doa por ela, a gente se entrega por ela, a gente morre por ela. E eu quero começar falando a primeira coisa, as consequências da ausência de amor pela igreja. A primeira coisa, a incapacidade de experimentar o mover de Deus. Quando você não ama a igreja, você não experimenta o mover de Deus. Você sempre está na multidão. Você não está inserido. Fala para nós assim, ó, não se embriaguem com vinho que levam à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esta orientação que ele está falando, para experimentar o mover de Deus, você não experimenta o mover de Deus sozinho. Ele está falando, olha, deixem-se. Tiago, deixe você encher pelo Espírito. Não, deixem-se. Todos nós temos que nos deixar encher. Se nós todos estivermos cheios do Espírito, o mover vai ser em todos. Por que quando a gente fala que o céu está baixinho, né, a gente está vendo assim, o mover de Deus neste lugar, e tem umas pessoas que estão zen, né? Tem umas pessoas que estão longe, né? Fala assim, o que está acontecendo ali? Por quê? Porque você não se deixou se mover, você não sujeitou a esse Espírito. Então, quando nós nos sujeitamos a Ele, a nossa paixão, a nossa alegria, né? Você se deixa ser incluído nesse mover. Você começa a pertencer a um lugar, você começa a pertencer a essa família, começa a entender o que Deus está fazendo, para onde que Ele está nos direcionando. Não adianta eu tentar caminhar de fora da nuvem, eu tenho que caminhar debaixo da nuvem, debaixo daquilo que Deus está fazendo. Nós não vamos caminhar sozinhos. Se o Senhor for, nós vamos. É esse sentimento que tem. Por quê? Porque eu só vou porque esse Deus está comigo. Porque eu pertenço a este lugar. Eu pertenço a esta família. Amém? A segunda consequência que nós vamos aprender pela ausência de amor pela igreja é a estagnação espiritual. Estagnação é o quê? A paralisação, a inércia. Diz para nós em Colossenses 2:2: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Amém? É forte, né?
Tem alguns verbos aí, ó, fortalecidos, estejam, alcancem, conhecerem. Ele diz para nós, olha, Paulo está falando assim, ó, eis que eu tenho pedido a Deus para vocês, que vocês sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. E que tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo, como a real convicção e a clara compreensão de quem Ele é. Porque quando eu falo que eu sou fortalecido no meu coração e unido, nós vamos alcançar o pleno entendimento para conhecer plenamente a Cristo. Então, o nosso desafio é nós, a cada dia, estarmos nos afiando como faca, esforçando, aceitando o nosso irmão, compreendendo as suas lutas, né? Ajudando nas dificuldades, né? E a gente pensa que a gente só está ajudando, a gente está sendo ajudado, porque é o nosso egoísmo, a nossa cobiça, a nossa ira, a nossa falta, né, de compreensão, de paciência, está sendo tratada também. Amém? Como eu tenho aprendido a ser paciente, respirar 3 vezes, né? Eu respirava só uma, agora estou respirando 3, né? Já melhorou, né? Olha, tem a mulher que falando aí, aleluia, ela está dando glória a Deus. Amém. Olha só, nós aprendemos, se não estivermos unidos em amor, algo vai estar impedindo o nosso crescimento espiritual. Nós vamos estar estagnados. A estagnação vem pela quê? Pela falta de crescimento. E o crescimento, ele só pode existir em amor. Será impossível conhecermos profundamente a Deus se nós não nos amarmos. Se não amar o meu irmão, não amar a igreja, não amar o local, não amar aquilo que Deus está fazendo, eu vou continuar estagnado. Agora tem gente que está satisfeito com a estagnação. Mas nós estamos num tempo de vivendo e falando sobre filiação, te chamando para isso. Olha, deixe de ser órfão e passe a ser filho, pertença a um lugar, entenda o que Deus está fazendo, venha para este lugar que é direito seu, né? Para que você possa prosperar, que você possa crescer, que você possa entender o que o Senhor está fazendo. Por isso que lá em Efésios 5 agora, do 25 ao 27, diz assim, olha, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. A gente pegou só a parte B. Agora, por que Cristo se entregou para a igreja? Por quê? Para santificá-la, tendo-a purificada pelo próprio lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Quando Cristo deu a vida por esta igreja, morreu por esta igreja, Ele morreu para que ela pudesse ser purificada, que ela pudesse ser lavada, para que Ele pudesse apresentar essa igreja para quem? Para Ele mesmo. Olha o que Ele fala para nós aqui, ó. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Ele não ia apresentar para outra, Ele lavou ela, purificou, perfumou, tirou as imbiras que tinha, para quê? Para que ela pudesse ficar limpinha, e Ele pudesse falar, esta é a minha igreja, apresentar para Ele. Então, primeira coisa, Ele faz isso por quê? Porque Ele te ama, porque Ele nos ama, Ele nos quer, né, como uma pessoa santificada, pura, limpa, para que nós pudéssemos estar sendo preparados para o grande dia de encontro com o noivo. Então a consequência que eu tenho de não amar essa igreja é que eu vou ficar parado no tempo. Eu vou continuar, a minha falta de amor vai continuar em estagnação espiritual. E o nosso convite é isso, olha, Ele se entregou foi por você. Ele se entregou para que você pudesse ser limpo, Ele se entregou para que você fosse santificado, Ele se entregou para que você pudesse, né, cumprir o seu propósito, Ele se entregou porque existe algo maior para você. Ele não te chamou para fazer parte de uma igreja para ficar sentado num banco e apenas ouvindo a palavra. Ele falou para você ouvir a palavra,
absorver essa palavra e fazer alguma coisa. Porque esse é o propósito da igreja, que a igreja seja ativa, que ela seja atuante, que ela seja dinâmica, que ela seja viva. Amém? A terceira coisa que ele vai falar é que a ausência de amor pela igreja, como consequência, nós temos o nosso distanciamento da sua missão de vida. Quando eu não amo a minha igreja, que eu não amo a igreja que eu estou inserido, eu vou me distanciar da minha missão de vida. E qual é a sua missão de vida? Efésios 2,10 fala: porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, quando eu não amo a igreja, eu vou deixar de fazer aquilo que Deus me chamou. Eu vou deixar de cumprir o propósito. Deus me tirou do império das trevas e me transportou para o reino da luz, para que eu fosse iluminado só, para que a minha estrelinha brilhasse. Sabe, pastor, vocês gostam do vizinho dele, né? Foi mais do que isso. A sua estrela brilhasse com um propósito. Ele te deu um presente, a salvação. Mas a dimensão da luz, ela tem que clarear aqueles que estão em volta. Você tem que ser luz onde você está. Hoje eu estava conversando com a irmã na entrada ali, ela falou assim: eu vou continuar lá no trabalho lá. Eu falei: continue lá, né, porque você vai ser luz naquele lugar. Porque às vezes a gente acha ruim, né, as pessoas têm um mau hábito, um mau jeito de falar, têm palavras, né, e a gente entra naquele ambiente e fala: Senhor, dai-me graça, né? Mas o Senhor quer fazer, se Ele te colocou, te plantou naquele lugar, Ele vai fazer alguma coisa, né? Seja para levar luz, até que você pode sair depois, Ele te levar para outro canto, mas enquanto Ele te colocou lá, é para você ser luz naquele lugar. A gente tem que entender isso. E agora que nós vivemos nessa dimensão espiritual de luz do reino de Deus, mas o contexto vai revelar para nós muito mais. Se a gente continuar lendo Efésios 2,10, que estávamos, lá no 2,19 vai falar aqui, olha só: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, quando eu vejo aqui que a minha missão é cumprir as boas obras que Deus me chamou, que Ele já determinou que eu fizesse, mas além de eu fazer, Ele já me deu uma incumbência: olha, eu tirei deste lugar, trouxe para este lugar, porque você tem agora uma família. Você pertence agora a um lugar, a uma família de Deus. Você já tem os concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você já não é estrangeiro, você não é forasteiro mais. Você não é órfão, você não está perdido, né? Você é muito mais do que isso. Você foi transportado para o reino da luz para fazer parte de uma família de Deus, com o propósito de cumprir uma missão, de fazer as boas obras que Ele determinou. Então você é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Quando a gente vê isso, fala assim: Senhor, eu não estou pititinho ainda para entender o que é a minha missão. Eu estou, começando a entender esse negócio, de que filiação é muito mais do que ter um nome, é fazer parte de algo maior, é muito mais de falar que eu sou cristão. Ser cristão é ser discípulo de Cristo. Nós temos muito brasileiro que assina aí da Silva, não tem? Como tem muito brasileiro que assina também, igual eu, Rodrigues, né? Eu falo parte da família Rodrigues, mas tem que ser mais do que isso. Ele tem que falar para nós: olha, você foi tirado desse lugar para fazer parte de uma família especial, que é a família de Deus. E quando eu te trouxe para cá, você se tornou uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, com o propósito que você foi tirado para fazer isso. Amém? Então creia, acredite, a vida de Deus está em você. Ela existe e ela está em você. Deus morreu e deu a vida para que você fosse salvo, para que você fosse plenamente, manifestasse a graça do Senhor. Amém? Uma outra coisa, as consequências da ausência de amor pela igreja, as correções de Deus Pai. Deus é bom. Amém? Amém? Amém?
Amém. Deus é bom o tempo todo. Até para corrigir Ele é bom, né? A hora que Ele começa a dar pancada, coitado. Então a gente tem que entender isso. Que Deus, quando Ele nos chama, Ele também nos corrige. Ele é Pai. E o Pai corrige os seus filhos. E a gente se entender quem é Cristo na nossa vida, quando a gente vai lá no texto de 1 Coríntios 11, que a gente usa muito para ceia, né? Porque Paulo, aquilo que eu recebi eu também vos ensinei, né? Que na noite que Jesus foi traído e tal. Lá no 29 ele vai falar para ele assim, ó: pois se comem do pão e bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Se a gente for analisar esse texto, vai ver que o texto talvez seja o texto mais forte do Novo Testamento. Porque além dele falar da ceia, do sacrifício do Senhor, aquilo que nós ministramos todo mês, fazemos isso aqui, né, em memória do Senhor, ele dá esse entendimento. Olha, se você faz isso sem honrar o corpo de Cristo, você está bebendo e comendo julgamento, condenação para si mesmo. Então entenda quem você é. Você pertence à família de Cristo. Cristo morreu por você. Ele nos deixou um memorial. Mas quando eu não faço isso, eu fico doente e fraco. E o Senhor está me corrigindo, Ele está nos advertindo, Ele está falando, olha, faça a coisa correta, né? Examine-se a você. Se tem alguma coisa errada, corrija. Vai lá, né? Faça a coisa certa para que você não fique doente, você não fique frágil, você não morra. Essa é a correção de Deus. E quando nós pensamos sobre isso, nós podemos até pensar também que a falta de amor pela igreja já tinha feito, Jesus já tinha feito isso. Lá no templo, quando ele estava nos cambistas, lá que chegou, que o templo estava todo tomado, o que ele fez? Ele pegou uma corda, fez um chicote, começou a bater em todo mundo, virou as mesas, jogou tudo fora, e falou, olha, aqui não é lugar disso. João 2,15, isso. Então ele, Jesus, fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. O que ele está dizendo para nós? Olha, este lugar não é lugar para vocês fazerem isso, vocês estão fazendo tudo errado, né? O lugar certo, vai negociar lá fora, vai vender as coisas lá fora, vai ser cambista lá fora. Aqui no templo não, o templo aqui a gente está aqui para outra coisa. O templo é a casa, o lugar de adoração, é um lugar de misericórdia, onde Deus se manifesta. E é isso que nós temos que entender, que a igreja é um lugar onde nós somos curados, é onde nós somos tratados, é onde nós somos aperfeiçoados no Senhor, é onde que o Senhor cuida das nossas imperfeições e vai trazendo cura ao nosso coração. Então, quando Jesus fez isso, estava falando, olha, está todo mundo para fora, vocês estão fazendo tudo errado. Da mesma forma que ele estava falando aqui no Novo Testamento, né? Sem honrar o corpo de Cristo. Eles estavam ali sem honrar quem Deus era. Sem honrar o tabernáculo, sem honrar o templo, sem honrar nada. A honra faz parte. Então, a igreja, nós temos que pôr isso, é o lugar onde nós estamos reunidos, como igreja, para que a misericórdia do Senhor seja exercida neste lugar, como casa, como templo, como lugar onde nós nos reunimos para nos fortalecer, porque nós pertencemos a este lugar. Nós também vamos aprender que a consequência da ausência de amor pela igreja, ela traz ausência de proteção espiritual. Todo mundo quer ser protegido. A gente vem na igreja para quê? Alguma coisa está errada, vou lá para Deus consertar, que Deus me proteja. Quando a gente fala sobre as armaduras de Deus, o que a gente pensa no texto sobre as armaduras de Deus? Que você quer se revestir para que você possa enfrentar qualquer situação. O capacete, o escudo, a espada, né? Todos os instrumentos são usados para isso. Ele fala para nós, olha, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ele está falando, olha, quer ser protegido pelo Senhor? Cumpra, obedeça, veja, vista toda a armadura. Não adianta pegar só a espada.
Eu ando com a espada para cima e para baixo, dando espadada nos outros. Mas meu coração está desprotegido, meu coração está fraco, está doente, minha alma está estagnada. Então o que adianta eu andar só com a palavra? Ela não está fazendo efeito nenhum em mim. A armadura de Deus, ela não está sendo completa. Então o Senhor fala para nós, olha, vista toda a armadura do Senhor, para que você possa resistir ao dia mau. Dia mau todos nós temos, justos e ímpios. Agora, passar por ele, passe com o Senhor, passe com as armaduras do Senhor, porque eu tenho certeza que você vai se sentir protegido com ela. Porque a ausência de amor pela igreja faz que você não usufrua daquilo que Deus tem para você. Em Mateus 16, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la. Quando a gente vai ver esse contexto todo, nós vamos entender que o diabo mais quer é pegar você sem conexão com o quê? Com a igreja do Senhor. O diabo quer pegar você fora desse contexto, sem pertencer a um lugar, sem pertencer a essa família, porque aí você fica facinho para ele. Então a igreja de Jesus é ela que nos fortalece. A igreja de Jesus é ela que nos dá o propósito de filiação. 21 dias de filiação: Deus Pai, família biológica, família espiritual. Nós falamos durante esses dias, tivemos um propósito de jejum, para que Deus pudesse despertar no nosso coração esse sentimento de pertencimento. Mas Deus é bom o tempo todo, a gente fala isso, mas a gente viu agora as consequências da ausência de amor pela igreja. Mas Ele é bom que Deus também nos ensina, Ele só não nos corrige, mas Ele também nos ensina. Ele fala que para demonstrar o seu amor e engajamento por nossa igreja, a primeira coisa, renove o seu amor por Jesus, que é o cabeça da igreja. Renovar o amor. Nós aprendemos lá em Marcos 12:30 o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém? Quantas pessoas conhecem esse versículo de cor? Todo mundo? Praticamente, acho que todo mundo conhece, né? Ou já ouviu esse versículo, ou tem ele na sua mente. Agora, praticar ele, entender ele, saber o que significa esse princípio. Qual é o princípio de ensinamento? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. É você dar tudo, né? Deus está falando para nós assim, olha, se eu trato, né? Se eu não trato algo que Deus ama, eu estou deixando de amar a Deus. Deus ama o Lucas Menor. Se eu não amo o Lucas, eu estou deixando de amar a Deus. É isso que Ele está falando para nós. Olha, todas as coisas, né? Ame o Senhor de todas as forças, com todo o seu entendimento. Como igreja, nós temos que pertencer a este lugar. A nossa conexão com Deus, ela tem que ser eficaz. Porque se eu deixar de amar o suficiente o que Deus quer, eu deixo de fazer aquilo que Deus espera. E quando eu deixo de fazer aquilo que Deus espera, o meu coração acaba se corrompendo. O coração é uma terra sem dono. O nosso coração é do Senhor. É isso que nós temos que falar aqui. O nosso coração, a minha alma, o meu coração, de todo o meu entendimento está no Senhor. Então, se o seu coração está sem dono, peça desesperadamente que o Senhor o encha, que o Senhor o renove. Reconheça que você tem que amar a sua igreja o suficiente para que Deus possa se manifestar na sua vida. Porque o amor de Deus, ele é completo, Ele não ama pelo meio, Ele não ama pela metade. O que Deus ama somos todos nós. Ele não escolheu A ou B ou C, Ele amou a todos, Ele morreu por todos, Ele deu o seu Filho por todos, para que nós pudéssemos ser salvos, e nós juntos fôssemos igreja. Então, quando eu reconheço
que eu não estou amando o Senhor o suficiente, eu tenho que aprender a confessar a Deus, abrir o meu coração e reeducar a minha vida. Amém? A segunda coisa que eu vou aprender também, né, sobre como demonstrar o meu amor pela minha igreja, é testemunhar da sua fé e divulgar a sua igreja. Lá em Mateus 5,16 fala assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Testemunhar da sua fé é você ter a sua experiência com o Senhor, é você viver, né, na dependência do Senhor, é você entender que o Senhor é dono da sua vida e Ele está cuidando de você. Quando eu testemunho de Deus, né, a minha vida precisa ser contagiante. Quando eu testemunho do que o Senhor faz para mim, eu tenho que falar: Senhor, obrigado por isso. Eu quero contar para o meu irmão, sabe, que o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes, o Senhor está fazendo a diferença, porque a luz que brilha em você, ela tem que ser expandida. Agora, o que a gente tem, que muitas vezes a gente vem na igreja, ouve a palavra, recebe essa palavra, não absorve a palavra, chega em casa, vou para a internet, ouve um punhado de baboseira lá, né, ou ouço outra pregação, outros pregadores, e acho que tudo está certo. Internet é terra de ninguém. Você tem que saber quem você está ouvindo, você tem que saber que igreja você pertence, você tem que saber que esse pertencimento, pertencer a uma igreja, é fazer parte de um corpo que tem um propósito, um significado, uma missão e um destino para ser cumprido. Porque quando eu entendo isso, eu não vou sair atrás, sabe, de outra pregação ou de outra fala. Eu posso até escutar, mas eu tenho mania de ouvir, aí eu quero participar, vou colocar o grupo lá para os irmãos ouvir, né? Os irmãos precisam ouvir o que eu estou ouvindo. Às vezes falou com você, mas você viu se aquele pastor que está pregando, ele tem a mesma doutrina da sua igreja? Ele tem o mesmo entendimento? Ele acredita naquilo que a sua igreja acredita? Nós somos uma igreja renovada, que acreditamos no batismo do Espírito Santo, na renovação dos dons. Nós somos uma igreja que a gente fala sobre o poder de Deus. Aí você vai lá e coloca um pastor falando: olha, né, o Espírito Santo foi só lá naquela época. Aí o que você está ensinando para a sua igreja? Você está trazendo confusão para esse meio. Você não está testemunhando da fé que você tem. A sua fé é a sua experiência com o Senhor. Se você não tem, busque. Todos os dias, no templo. Não é isso que os apóstolos faziam? Eles iam para o templo, buscar ao Senhor, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor e testemunhar dos feitos do Senhor. E o povo andava, era curado, fazia milagre, as multidões vinham, porque viam o poder de Deus. Agora quero demonstrar aquilo que eu não vivo. Então, demonstrar aquilo que você não vive, você está precisando se converter e fazer parte da família de Deus, e se tornar filho e participar de uma igreja. Então, o propósito de filiação é essa. E vamos aprender também um outro ponto: que honre e interceda pelos seus líderes espirituais. Glória a Deus. É o amém de Deus. Fala, Jesus. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Ou seja, ser discípulo é acreditar naquilo que está sendo pregado, honrar os seus líderes, interceder por eles, acompanhar eles, estar junto com eles, ser filho. Fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma família é ser filho. Ser filho de quem? De Deus, onde que Ele te colocou. Existe um líder que está cuidando de você. Muitos irmãos vão atrás de profecia, vão atrás disso, vão atrás daquilo. Não estou falando isso, mas converse com o seu líder, compartilhe com o seu líder, compartilhe com o seu pastor, compartilhe com os seus presbíteros e peça para eles orarem por você. Essa é a função deles na igreja. Glória a Deus.
Vocês não me ajudam, tá vendo? O céu está me ajudando, né? Vocês não me ajudaram, o Senhor vai falando, né? 2 Crônicas 20:20 fala assim, ó: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Então, quando nós falamos sobre ser sustentado, honrar os nossos líderes, é você saber o seu lugar como filho. É você saber compartilhar daquilo que Deus está fazendo. É você buscar direção no lugar correto. É você compartilhar, Senhor, olha, pastor, eu estou passando por uma luta tremenda. E eu preciso conversar com o Senhor. Agora, muitas pessoas passam pela luta sozinho. E vai para o buraco sozinho também. A hora que a gente fica sabendo, está tudo morto. Já morreu, não tem jeito, mas não tem mais o que fazer. Por quê? Porque passaram tudo sozinho e não compartilharam, não pediram ajuda. Por quê? Porque não pertenciam a uma família. Não entenderam que pertencimento é você poder contar com essa família. Cláudia, Maria Eduarda pode contar com você? Que hora? Qualquer hora. Qualquer hora. Se ela ligar agora, você vai lá. Filha, né? Mãe, pertence a uma família. Agora, por que eu não faço isso com a minha família espiritual? Não procuro ajuda diante das minhas lutas, diante das minhas dores, diante das minhas indagações. Vivo sozinho, ouvindo palavra avulsa, ouvindo internet e sem tomar decisão nenhuma. Não existe oração, não existe busca, não existe entrega, não existe pertencimento. Se nós pegarmos a história, falar sobre honrar os seus líderes e interceder por eles, lá na história de Davi, quando os filisteus, né, tiveram uma luta contra Israel, diz assim, segundo Samuel, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, o que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. É bonito o texto, né? Mas a prática, ela é difícil. O Senhor está falando aqui para nós, olha, apoie os seus pastores, apoie os seus líderes, estejam junto com eles, seja sustentação para aquilo que está fazendo, seja os braços, a unção de Arão e de Ur, para sustentar os seus pastores. Honre, interceda, lute, esteja junto, defenda. Ame a sua igreja. Vamos aprender também que como demonstrar o seu amor e engajamento pela sua igreja é priorizar os movimentos do reino de Deus. O que é que Deus está falando? O que é que Deus está fazendo? Paulo diz para nós: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Paulo disse isso, o que ele estava querendo nos ensinar? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele queria nos ensinar? Não existe prioridade na minha vida a não ser Cristo. Não existe outra prioridade, não existe nada na minha vida que vai me afastar do meu propósito, né? Se a gente pegar, a gente tem um punhado de prioridade. Tem A, B, C, D, tal, Cristo, na base da pirâmide. Mas para Paulo não, ele falou para nós: olha, a minha vida é sua. Se eu morrer hoje, é lucro, porque o viver é Cristo. Estarei sempre junto com o Senhor. Ninguém com o coração em Jesus, ligado em Jesus, sofrerá algum mal neste envolvimento com a sua igreja. Ninguém vai perder envolvendo com Jesus.
Jesus vai cuidar de você, vai cuidar dos seus problemas, vai cuidar da sua dor, vai cuidar das suas dificuldades. Vai abrir portas, vai fechar caminhos. Agora que nós temos que entender isso, a minha prioridade é o Senhor Jesus. A minha prioridade é a igreja que eu pertenço. A minha prioridade é servir ao Senhor onde Ele me plantou. Amém? E temos que aprender também a demonstrar o seu amor pela sua igreja e engajamento, superando a orfandade espiritual. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, frequentam a igreja há anos, mas continuam órfãos dentro da igreja. Por quê? Porque não entenderam ainda sobre família espiritual, não entendeu ainda o que é ser igreja. Vem à igreja, compartilha alguma coisa, participa de alguma coisa, mas não ainda superou a orfandade. Acha que são donos da sua própria vida. A vida, Paulo falou para nós, a minha vida não é minha, a minha vida é do Senhor. Morrer é lucro. Superar a orfandade. Fala, olha só, Efésios 2,19. Vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então você superar a orfandade é você recebe e também honra. Se você recebeu de Deus a paternidade de Deus, se você foi reconhecido como filho de Deus, né? Se Ele tem te sustentado, você também tem que honrar Ele como filho de Deus. Essa orfandade não existe mais na minha vida. Ela vai deixar de existir porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou nessa família, eu sei quem eu sou neste corpo, nesse membro, corpo de Cristo, membro desse corpo. Mas eu também sei, né, que Deus cuidou de todas as minhas inquietações. Ele cuidou de todo o meu abandono, de toda a rejeição, de tudo aquilo que me atrapalhava. Então vencer, superar essa orfandade é quando você fala, Senhor, tudo é seu. Esse livro aqui, ele tem um trecho nele que fala assim, ó, a famosa profecia de Malaquias foi a de que Ele fará com os corações dos pais se voltem para os seus filhos, os corações dos filhos para os seus pais. O texto de Malaquias é uma referência não apenas sobre a questão familiar, mas também sobre a herança deixada pelos filhos de Deus, que é um legado à próxima geração. Quando você entende que o Senhor fará com os seus corações sejam voltados um para o outro, você está deixando de ser órfão. A orfandade está sendo vencida, ela está sendo destruída no seu coração, porque eu sei que eu sou em Cristo. Eu sei que o que eu tenho agora é um legado para a próxima geração. O que eu recebi, eu também quero passar para a próxima. E isso vai ser gerado de útero, né? De ser gerado, geracional. Nós temos que aprender isso, que nós temos que aprender a superar a orfandade espiritual. E algumas coisas eu quero citar para você, para que você possa lembrar disso. A família espiritual é eterna, e ela está em constante ação de Deus. A família espiritual ela é eterna, e Deus está tomando conta de tudo, de nós, de toda a igreja, de todo o corpo, preparando, cuidando. E a família espiritual também tem problemas, da mesma forma que a sua família. A família espiritual ela enfrenta os seus problemas, mas a família espiritual também ela te empodera e ela também te dá destino. Eu sabendo quem eu sou nessa família. A família espiritual ela entrega para você o que a sua família biológica não entregou. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonam, o Senhor não te abandonará. É o Senhor que cuida de você. A igreja prossegue sem uma família, mas uma família dificilmente prosseguirá sem uma igreja. A gente tem que entender isso. O modelo bíblico nos revela que a liderança é sobre paternidade espiritual, é entender que Deus é Pai. E se a gente pegar esse texto de que Deus é Pai,
você vai ver, comece a consultar na Bíblia, né? Quantas citações tem falando que Deus é Pai. Ele é Pai e Ele nos deu uma família espiritual. A vida flui pela honra e o nosso destino passa pelos nossos pais espirituais. Nós somos aquilo que Deus determinou e nos deu pessoas para cuidar de nós. Cada um de nós é cuidado por outro, discipulado, né? Tenho que proteger o meu coração da rebeldia e da religiosidade. Tenho que amar sacrificialmente aquilo que Jesus mais ama, a sua igreja. Eu tenho que amar a igreja ao ponto de eu me entregar por ela, eu estar a ponto de morrer por ela. Amém? Nós já estamos caminhando para o nosso final. Para concluir, eu quero só que você lembre de 1 Coríntios 2,9, que diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nenhum ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem são aqueles que o amam? A igreja, eu e você. A igreja de Jesus, somos nós. Então, renovar o nosso amor, entender o amor de Deus, é entender que eu estou com o coração pronto a entregar ao Senhor. Eu estou com o coração pronto, preparado para pertencer a esta família. Eu estou pronto para fazer, aquilo que Jesus quer que eu faça.